evento, né? Ele não estava aqui ainda, ele não sabe falar sobre isso, mas ele vai ajudar na parte particular, quem tiver algum problema, alguma coisa, aí ele auxilia as pessoas, ele está aqui para isso, quem tiver algum problema. Depois disso tem serviços de informática. Serviço de informática está ali, vocês vão olhar, está um montante grande, mas ali desse serviço de informática é porque ali dentro tem o serviço de mídia, por exemplo, a gravação da assembleia, a gravação dos eventos que a gente faz, filmagem, tudo isso está incluído aqui, tá bom? Além do pessoal mesmo técnico que trabalha, né? Que a gente tem o Pedro, tem o Fernando e tem as empresas, a NetArt, a Éder e por aí vai. Tem os provedores, né, de internet, então está tudo incluído aqui, por isso que deu esses 150 mil, tá? Nos serviços de contabilidade, aí tem a firma de contabilidade que, né, presta serviço para a gente. A aquisição de equipamentos, nós quando chegamos aqui, precisamos comprar algum notebook, split, ar-condicionado, né, que a gente fez obra e acrescentamos em salas que estava precisando trocar, e aí foi. As benfeitorias, que foram as obras que nós fizemos aqui no prédio, no complexo de salas, né? Então, nós tivemos um gasto entre material e mão de obra, todos os gastos ficou em R$287 mil, tá? Mas aqui estava incluído todo o material, tá tudo incluído aqui, mão de obra, vários funcionários, pedreiro, gesseiro, ladrilheiro, o piso, tudo está incluído aqui, né? Nós mexemos praticamente nas salas, tudo, a parte hidráulica, a parte elétrica, tá? Foi muita coisa que a gente fez, foi tudo revisado, muita coisa trocada, os quadros de luz ampliados, para poder a gente não correr risco, né, de incêndio, nessas coisas assim. Aí condomínios e taxas, sim, aí está aqui, o condomínio em si, a taxa condominial, e aí tem o IPTU, a taxa do bombeiro, taxa de incêndio, né, registro patrimonial e por aí vai. Aí tem as concessionárias, sim, já sabe, a parte a Light, né, a conta da luz, a conta de telefone, né, e despesas gerais, aí está escrito, e administrativos, aí inclui material de escritório, a parte de cozinha, impressões, reembolso de deslocamento para as pessoas que vêm trabalhar aqui, para os voluntários, a gente estorna o valor do deslocamento para a diretoria, né, e conselho fiscal. Lanches, e essas coisas assim. Sim, aí a gente faz devolução de mensalidades pagas em duplicidade. Isso daqui, essa denominação está incluindo o adiantamento que nós fizemos em 2019 ao DAP, para ajudar ele naquele momento lá de dificuldade, e muita gente não recebeu o ressarcimento. E, aos pouquinhos, a gente está fazendo esse ressarcimento a quem pede, né? Porque a gente precisa dos dados bancários das pessoas e é preciso que as pessoas enviem isso para a gente. Então, conforme as pessoas vão enviando, eu vou
devolvendo esse valor para as pessoas. Por isso a importância até do cadastro estar atualizado. Então, o Bahia está lembrando aqui de uma coisa, a importância do cadastro de vocês estarem atualizados, que é para a gente poder informar, olha, que fulano de tal tem um crédito aqui de R$100. A pessoa às vezes não lembra mais, foi uma coisa que aconteceu em 2019. Então, agora, a pessoa de 2023, a pessoa nem se lembra mais que tem esse dinheiro aqui. Aí a gente avisamos a bastante pessoas. Ainda falta avisar pessoas que têm valores menores, valores bem pequenos, acho que abaixo de R$60, né, eu acho. 68. Então, os valores menores, a gente foi pagando primeiro quem tinha valores maiores, porque muita gente, como quando fazia pagamento com boleto, às vezes pagava o boleto mais de uma vez, repetia aquele pagamento, então isso daí foi gerando crédito, e agora a gente está devolvendo esse dinheiro para as pessoas, para quem quiser. Tem muita gente que diz assim, não quero não, pode deixar para o DAP. Aí tudo bem, tá bom? Outra coisa também, o abono dos seletistas. Ficou um período sem pagar, eu tentei pagar os atrasados, por isso que deu esse valor aqui mais alto, porque aí acumulou mais de uma cota, né? Mas, assim mesmo, é uma dificuldade para a gente achar essas pessoas. Eu não sei mais quem está, se a pessoa está viva ainda, né? A gente não sabe se a pessoa, para mim poder mandar esse dinheiro. Então, eu passei, eu verifiquei no banco, tem muita gente que eu vi assim, muita conta ativa ainda, mas acontece que tem contas que podem ser conta conjunta. Então, a pessoa já não está mais aqui, mas tem uma outra pessoa lá que mantém essa conta ativa. Então, aí eu parei de pagar essas contas, eu só estou pagando com quem eu realmente consigo me comunicar. Então, por isso, mais um motivo para manter o cadastro atualizado, que é para a gente poder se comunicar com essas pessoas, né? O e-mail é importante, o telefone, pelo menos isso que é o básico para a gente poder entrar em contato com vocês. É lógico que todas as informações que a gente pede ali no banco são importantes, porque uma hora ali a gente sempre precisa, mas pelo menos isso, que é para a gente poder entrar em contato com vocês, o telefone e um e-mail. O importante, se vocês, quem puder, que tiver uma pessoa, quem possa recorrer, às vezes um idoso, já não tenho habilidade para falar no telefone, já não estou atendendo o telefone, mas dá um telefone de um filho, de um irmão, de um parente qualquer, que esteja próximo e que atenda, que possa ajudar e cooperar com a gente. E, lógico, principalmente com a própria pessoa, né? Para ela receber os benefícios. Depois, o outro item, o último lá, despesas financeiras. Essas despesas financeiras estão incluídas as tarifas bancárias, né? Que são, cada transferência que a gente faz, a gente paga o Pix, tem a taxa, né, mensal do banco, e são esse tipo de despesa que são as despesas bancárias. Aí tem o SERPRO. O SERPRO, a gente faz esse desconto em folha, ele cobra por pessoa, ele cobra o valor de 2 e pouco, agora não tem de cabeça, 2 e alguma coisa. 65. 2,65 por pessoa. Então, isso daí, no fim do ano, né, dá um montante razoável que a gente paga, tá? A nossa receita
do Serpro ficou em... Espera aí, isso aqui é receita? 1.980.000, tá? Então, foi o que nós recebemos pelo Serpro. Mas também a gente paga para o Serpro, ele retira da gente 19.000 e pouco por mês, em média. Então, a gente pagou 230.000 para o Serpro, tá? Isso tudo está especificado ali nesse demonstrativo aí de despesas. Bom, isso daí foi a nossa despesa, né, demonstrativo de despesa. A gente tem um compacto aqui desse demonstrativo, com um percentual. Ali está bem ali, claro, né? Tá ali, ó, pessoal, a gente gastou 77.000, isso deu um total de 6% da despesa. Serviços administrativos, 65.000, deu 5%, e por aí vai. Isso daí isso está gravado, vocês vão receber, né? Vocês têm como acompanhar pelo site, tá bom? Então, está tudo explícito aí. Tem também um gráfico que também demonstra a mesma coisa, tá? Só que ali vocês têm o visual e aí fica mais fácil de ver a fatia maior, né? Por exemplo, ali uma fatia maior, 22% é o amarelinho. É o que é? Foram benfeitorias que nós fizemos, foi o nosso maior gasto. É ali o amarelinho. Tem 18% o lilazinho lá. É a despesa com o Serpro. A gente pagou por Serpro. 18% da nossa receita foi para o Serpro, tá? E aí está fácil, está bem fácil de vocês visualizarem. Está bem claro, tá bom? Aí agora a gente vai ver, nós fizemos com base numa média, tá? É uma média, uma previsão, tá? Com base numa média dos gastos de 2022, a gente fez um levantamento para 2023, tá bom? Então, ali, olha, usando as mesmas contas, pessoal, folha de autônomos, prestadores de serviço, despesas com concessionárias, despesas gerais administrativas, a gente pegou aquela mesma relação que a gente usou lá no demonstrativo de despesas de 2022 e jogamos para 2023. Nós fizemos o quê? Jogamos em cima um percentual de 10% de aumento, tá? Então, isso daí é uma previsão, não está nada sério, certo, né? Então, tem, por exemplo, eventos e festas, está jogado lá 7.000 mês a mês. Não, é lógico que a gente não gasta esses 7.000, mas por que está assim? Porque nós pegamos o total que gastamos e distribuímos entre os meses, mas isso vai variar. Isso daqui é só uma previsão, tá bom? A benfeitoria foi corrigida, né? A benfeitoria também, aqui, olha, está corrigido o valor, tá? Você vê que está só 1% lá, que antes era aquele valor alto, né? Então, a gente está tudo dentro de uma certa lógica. É lógico que não vai cobrar assim, isso daqui estava dizendo que era tanto. Não, mas isso daqui é uma previsão, tá bom? Então, a gente não pode, esses valores não são cravados. Tanto eles podem ser um pouco maior, como podem ser menores, tá bom? Então, eu acho que acabou, né? Acabou. A minha parte acabou. Obrigado, Janete. Vamos dar o prosseguimento agora com relação ao resultado do referendo.
é a tela seguinte. Então, nós colocamos essa tela para mostrar aos associados como conseguir a informação desses resultados da enquete que fizemos, né? Então, eles estão disponíveis para ter acesso, entrar na página do DAP, naquela opção menu, vai encontrar resultados de enquete. E aí você vai ter uma visão geral do que aconteceu dentro do Brasil, tá? Que a enquete foi em relação ao Brasil. Muito bem. Então, vamos para o resultado final do referendo, que é para a gente ter uma ideia básica disso aí. Nós aí entendemos o seguinte: das pessoas que efetivamente responderam a esse referendo, você entende que esse referendo foi um referendo criado para que a gente pudesse dar uma organização com relação à nossa alteração de estatuto. Então, criamos uns procedimentos para que todos pudessem participar e, de uma certa forma, organizada. E aí podermos, efetivamente, atender a todas as solicitações que forem, assim, solicitadas em termos de alteração de estatuto, né? Então, os participantes dessa votação foram 402, né, como vocês podem ver, e sim, que aderiram a essa questão, que apoiaram essa questão de organização, foram 344 pessoas, 15 disseram não aceitaram, e tivemos 43 abstenções. Então, esse rito, para que nós possamos seguir as alterações do Estatuto, ok? Então, vamos para a tela seguinte, que é etapas para a atualização do Estatuto. Isso, nós já colocamos, quer dizer, o Estatuto vigente e a proposta do novo Estatuto já se encontram nas páginas do DAP. E estão, assim, disponibilizadas já, respondendo a esse rito. De 1º de dezembro foi disponibilizado a proposta, e até a 28 de fevereiro será disponibilizado, em que os nossos associados poderão, individualmente, evidente, colocar as suas observações e sugestões com relação à alteração do Estatuto. E aí, após esse prazo, nós vamos realizar uma consolidação dessas diversas opções, solicitações dos nossos associados. Elas passarão por um crivo jurídico, evidentemente, para saber se a proposta que o associado está colocando é viável, é possível, aceitável, e nós, efetivamente, vamos divulgar essas sugestões no site. A previsão é para 30 de março, tá? Todas essas solicitações que forem enviadas e devidamente já verificadas, serão disponibilizadas em 30 de março. E, na letra D, o início da rodada das assembleias serão dada início. Essa, é óbvio, entre esse C e D, existe uma questão que é o seguinte: as etapas do Estatuto que estiverem consolidadas serão apresentadas na Assembleia, para que as pessoas entendam que isso houve um consenso, né? Ninguém alterou, foi uma proposta dada e ninguém entendeu que havia necessidade de alteração. Então, a gente vai de assembleia em assembleia, progredindo, na verdade, votando as coisas que não precisaram de alteração e também a cada item em que as pessoas colocaram as suas opiniões, né? E aí
será colocado todas as opiniões pertinentes àquele tópico e a Assembleia votará qual é a melhor opção nesse sentido. Caso haja alguma alteração, enfim, isso será de novo repassado no jurídico para que haja a devida verificação de veracidade jurídica e que a gente possa aprovar, sem problema nenhum. Entendeu? Então, basicamente, esse é o rito que está sendo aprovado e vão ter tantas reuniões, tantas assembleias, quantos forem necessários até a gente terminar o estatuto. E aí não há, vamos dizer, prazo, entre aspas, final disso aí, né? Terá o início e aí vamos seguindo em assembleias, e assembleias que serão, evidentemente, comunicadas a todos os associados para que possam participar dessas assembleias e tomarem ciência de como está evoluindo o seu novo estatuto. Perfeito? Então, está ok. Vamos passar para o slide seguinte, que é a Agenda 2023. Esses eventos híbridos das últimas, o que acontece? Em 2023, ficou previamente estabelecido que os eventos híbridos serão essas nossas assembleias, serão sempre realizados nas últimas quintas-feiras dos meses pares. Então, os associados podem ficar já mais prevenidos que todo mês par, a última quinta-feira, terá uma assembleia híbrida. E, infelizmente, não conseguimos ocorrer essa assembleia com um problema técnico, porque poderíamos ter quinta-feira nos meses pares, está ali. Ou os eventos. Eventos híbridos. São outros eventos, não assembleia. Ah, sim, são os eventos híbridos. Tá, desculpe. As assembleias continuam nas datas propostas. A assembleia continua nos meses ímpares. A assembleia nos meses ímpares e eventos híbridos nos meses pares. Foi retificado aqui a informação. Tá ok? Bom, então vamos... nesse seguinte índice é apresentado o advogado que está à disposição aqui no DAP, ele pode atender tanto virtualmente como presencialmente, e aí está estabelecido como proceder, tem uma hora marcada, enfim, essas coisas todas, e poderá ser utilizado pelos associados. Ok? Bom, assuntos gerais. Nos assuntos gerais, nós temos... Deixa eu dar alguns avisos antes de entrar nas questões das perguntas, né? Basicamente, em torno do dia 20 de cada mês, é enviado a todos os associados um e-mail que é um lembrete, friso, lembrete de que os nossos associados têm que fazer prova de vida. Portanto, esse e-mail é enviado só para os aniversariantes do mês, só para lembrar a eles que eles têm que realizar a prova de vida. Não precisam mandar o comprovante de prova de vida. O DAP, em nenhum momento, pede para que aconteça isso. Então, estou avisando as pessoas que a gente faz só um aviso. É um lembrete, por quê? Nós estamos encontrando muitas pessoas que estão esquecendo de fazer a prova de vida. E isso acarreta um outro problema. Quando não fazem a prova de vida no período correto, não é descontado para o DAP também a mensalidade. E quando ele faz a prova de vida, evidentemente o governo paga a ele a mensalidade que não foi paga, não é descontado do DAP, ou seja, vai ficar um buraco no pagamento das mensalidades. Então, quando o DAP passar um e-mail avisando que
que tem débito, não se assuste, porque tem que regularizar, porque naqueles meses não foi efetivamente descontado. Por isso eu peço a todos os associados que acessem o site do DAP e acessem na área do associado a sua ficha financeira. É uma forma de acompanhar todos os valores que são creditados e que são debitados do associado. Ali ele fica sabendo efetivamente o que está sendo pago ou não. Perfeito? É isso aí. Esse seria o aviso que eu poderia dar de um problema que está ocorrendo com uma certa regularidade com nossos associados. Então, podemos passar, então, para as perguntas que foram inscritas no site. A primeira pergunta foi de Maria Deus de Pereira de Almeida Filha. Ela é de Salvador e o argumento, a colocação dela é que ela acessou o Sogov na opção de pagamento, deu uma decisão judicial que apareceu um número de um processo. Ela gostaria de saber que processo é este. Foi pesquisado pelo pessoal do DAP e disseram que esse processo é do Arão, da CIS-BGE. Então, não é do DAP, é do Arão, né? Essa é uma das coisas. Outra coisa... Bom, o senhor Benedito Sérgio parece que gostaria de falar alguma coisa a respeito e está perguntando também sobre as precatórias. Pode sentar aqui. Senta aqui. Que a pauta contemplou algumas coisas que eu conversei. Até gostaria de saber como é que está a Glória, fez uma cirurgia, se ela está bem, está tudo ótimo. Mas vai ser ruim, não é? Vai ser ruim. Eu estou tentando esquecer disso. Essa voz é horrível, gente. Eu perguntei sobre a Glória, eu tenho tido contato com ela, ela fez uma cirurgia, disse que não estaria aqui. Eu falei para ela sobre algumas preocupações e eu estou vendo que a pauta contempla tudo isso. Eu acho que no momento que... Mas não está sem internet? Eu continuo sabendo de tudo. Tá bom. Então, saúde para a Glória. Então, eu acho que eu vou me deter em 3 coisas aqui agora, para ver se a gente avança nesses 3 assuntos. A preocupação inicial que eu estive conversando com ela é a questão da GDI-BGE, que resultou numa emenda da Constituição, uma intenção de se fazer um calote total sobre isso. Esse é o maior ativo que nós temos aqui na nossa associação. Executamos, se muito, 15% desse processo. E esse processo não representa só uma redenção para o associado, porque é um processo que tem atrasados elevados, e também um ganho para a associação, porque o advogado tem um contato conosco e ele tem que prestar conta, anualmente que seja, e repassar para o DAP a parte que nós consideramos que é o trabalho que nós temos de acompanhar e tudo, então nós temos um percentual sobre isso. Então, chamar a atenção para isso era a ideia, e principalmente porque no ano passado tivemos uma sorte, além do fato ainda de estar em conta-gotas, a execução dessa ação, o TRF do Rio de Janeiro não aceitou as recomendações do governo e bancou o pagamento de todos os nossos precatórios. Disse, nós vamos pagar integral, mas os outros TRF, de uma certa forma, fizeram aquele corte, até tantos salários, não sei o quê, e, pelo Brasil afora, só o Rio de Janeiro pagou integral. Mas, de qualquer forma, a gente pode verificar que eles fizeram também, vamos dizer assim, um ajuste para poder bancar esse dinheiro e passou a cobrar nas ações do GDI-BGE uma coisa já pacificada, que é que essas ações não cabem nessas ações cobrança de PSS.
E muitos dos que receberam o precatório no ano passado, eles tiveram perda de R$50 mil, de R$40 a R$60 mil, que foi a cobrança desse PSS. Que vamos ver como a gente pode, junto à Justiça, ou junto ao IBGE, à Procuradoria, evitar que isso continue ocorrendo. Agora, também não tenho muita certeza como vai funcionar isso, mas eu acho que vai também ter uma questão de uma ação política do DAP-IBGE. Vamos ver quem vai ser o presidente, fazer uma reunião para ver se, via governo, se libera essa ação, porque essa ação ela já foi resolvida em 2009, tem esse peso enorme do governo anterior sobre ela, mas é possível que a gente, através do IBGE, dependendo de quem for o presidente ou a presidente do IBGE, a gente consiga tirar o PSS e acelerar a execução dessas ações. Essa é a sugestão que eu queria fazer. E ver junto ao escritório, que agora me confidenciou que tem dificuldade de movimentar, mas eles são contratados nossos. E não são pequenos contratados, são altíssimos. Eles devem... E eles têm abertura para isso. Eu e o Bahia fomos várias vezes lá, movimentando. A gente vivia quase toda semana em cima deles para as coisas continuarem. Outra coisa que eu gostei, que estava aí, que eu não tinha comentado, é a questão dos eventos. Dentro dos eventos, dos meses pares, um que tinha muito destaque, que não foi invenção minha, então vou dizer que eu era o carnavalesco, mas não era invenção minha, foi do Francisco, era aquele encontro das pessoas no carnaval, só para alertar na agenda, que em fevereiro a gente antecipava ou postergava em função da data que caía o carnaval, e as pessoas vivem cobrando, como se eu fosse dona. Não vai ter um carnaval nunca mais, não podia ter. Tinha a questão da pandemia, né? Agora, o outro é bem mais... A terceira, eu encerro. Então, já estou cansado, bem que eu não tenho mais aquele ritmo. É a questão do SERPRO. Nós tivemos muito problema com o SERPRO, a Janete comentou aqui sobre as pressões que eles faziam em parar de descontar, inventavam história, nós passávamos 3, 4, 5 meses sem receber mensalidade, e isso via planejamento, que tinha, lembrando, né, nós temos esse passivo com o planejamento, nós temos uma ação, ela é bilionária, na realidade ela é bilionária, e isso não nos leva a ter boa relação com eles, então eles procuravam forma de inviabilizar o DAP, e nós, inclusive, não deveríamos pagar a execução desse serviço. E no mercado todo, considerando o banco que fosse, nós estivemos pensando em como resolver isso, é caríssimo que o DAP está pagando para o DAP. Porque o DAP está pagando para o SERPRO, é um absurdo, sendo que nós podemos estar isentos. Dentro da história de continuar a cobrança regular e ficar isento, eles pediam modificação nos estatutos que uma associação de aposentados não podia ter reivindicações, não podia ser reivindicatória. Nós nunca aceitamos isso, nem tínhamos como fazer isso legalmente, fazer um estatuto só para agradar o governo, não faríamos. Então, era ver essa questão da cobrança do SERPRO, é altíssima. Os bancos cobram menos do que o SERPRO, eu estava vendo ali, eles estão cobrando, numa mensalidade de 20%, estão cobrando mais de 10% em cada mensalidade. Na verdade, nós estamos trabalhando indiretamente para o SERPRO sem necessidade. Poderia ser isento, porque são órgãos de servidores do governo, né? E nós poderíamos ter isenção dessa taxa. Uma linha que ele bota lá, DAP-IBGE, é R$20, ele cobra R$2,65, é caríssimo, é um absurdo. Deu 200 e tantos mil reais no final do ano. E verificar isso. Eu tinha mais uma coisinha, vou aproveitar a presença do advogado. Na história do DAP, a gente fica procurando brechas. Na realidade, quando esquece dos aposentados, é que eles renascem e procuram uma saída. Foi assim com o GD-IBGE, com o GD-ACT anteriormente. Há um projeto que agora parece que vão desfazer, que nós vamos tudo para o INSS. Né? Eu já pude ver a alegria nos olhos de todo mundo. Agora, quem vai cuidar da minha aposentadoria é o INSS. Isso parece que vai ser desfeito. Tomara que seja desfeito.
E, junto com isso, eu gostaria... doutor Sérgio, né? Eu esqueci o nome do advogado. Celso. Passei perto. Ainda estou ainda na ativa. Junto com isso, saiu também uma decisão do Supremo que seria aposentadoria de vida toda. Uma coisa que passou na cabeça deles. Depois, quando foram fazer as contas, viram que não há dinheiro que pague uma aposentadoria da vida toda. Então, isso está no limbo. Até outro dia teve um jurista famoso que falava sobre isso, não pode ser vida toda, mas a ideia é que seria considerar toda a vida que a pessoa trabalhou e contribuiu para calcular a sua aposentadoria. Nós temos um problema muito grave aqui, que são os sedentistas. Depois eu vou perguntar para a Janete quantos são. Não deve passar de 80 hoje, era 100 na época nós estávamos vendo isso, né? Que eles foram muito mal aposentados. Já tentamos, de toda forma, uma lei que parasse, que nós tivemos aposentado numa lei anterior que nós conseguimos resgatar, que o IBGE sempre foi serviço público. No intervalo de 74, por ali, até 88, passou a ser uma fundação que era pagarmos muito mais, e que nós ganhávamos mal demais, e algumas pessoas aposentaram nesse interregno. Aí, a gente vê pensando, é uma tese. A da GD-IBGE, tivemos uma sorte enorme, porque era tão, tão sem sentido que nós pedimos, que acabou, não tivemos, a Justiça não conseguiu responder. Nós dissemos isso aqui, que todo mundo estava apelando para a Constituição, para não sei o quê, a nossa tese, que aquilo era uma gratificação genérica, que todo mundo recebia, independente de estar trabalhando ou não no IBGE. E isso teve ação rescisória, teve tudo, mas ninguém conseguia responder que não era. Nós apresentávamos pessoas à disposição do Senado. Estava lá ganhando o GD-IBGE. Ele ganhava essa gratificação, então, se era genérica, os aposentados também teriam direito a receber. E, nesse caso, o que eu penso, doutor Celso, se é a vida toda, vai ter que considerar a vida, porque muitas dessas gentes aí, eles foram 90% da vida, foram servidores públicos federais, do antigo Conselho Nacional de Geografia, de Estatística, depois passou a IBGE. Eles têm uma vida toda, tempo de aposentar. Ninguém aposentava naquela época, não podia aposentar porque os proventos não corresponderiam à continuidade de uma vida digna. Eles têm uma vida toda, que eles teriam o mesmo direito que nós, que somos do servidores públicos, temos também. Seria discutir essa tese, se vai considerar para esse pessoal que aposentou como sedentista. É gente que aposentou em 90, logo em 90, 90 e pouco, ainda não estavam no regime jurídico único. Se dá para conjugar as duas coisas, a decisão de aposentadoria considerando a vida toda que a pessoa trabalhou, e o fato, se eles tiverem, se nós formos, que eu espero que não, se alguém está que nós formos administrados pelo INSS, aí a outra paridade. Eles nós seremos tão INSS como eles são. E eles continuam ganhando uma mixaria. É um negócio que não imagina. Tem gente com 90 anos trabalhando ainda, serviço pesado, que eles eram o pessoal de campo, para poder sobreviver, subindo em torre, fazendo uma série de coisas. Eu acho que eu me estendi demais, desculpa. Tá? Obrigado. Bom, agradeço aqui a presença do senhor Benedito e, evidentemente, vamos dar uma análise nessas colocações que ele colocou para ver o que nós podemos ajudar em melhorias para os nossos associados. Todas essas questões são dos nossos colegas ibegianos, portanto, a gente tem que, de fato, estar atento a isso, né? Então, vamos dar prosseguimento, depois conversar até com o doutor Celso com mais calma, o que a gente pode ver aí pela frente. Dando uns informes aqui do CMO, o CMO, que é o Escritório de Advocacias com relação à DAP-IBGE, ele, conversando aí ultimamente com a Glória, falou que, provavelmente, quase que certamente, todos os inscritos para receber seus precatórios em 2022 receberão ainda esse ano, quer dizer, vão receber todos eles.
Os RPVs, que são de menor condição, todos receberão também. E os precatórios para 2023, segundo eles, já disseram que tem uma previsão de 359 já inscritos para esse ano, para receberem também. Então, as coisas, como o próprio senhor Benedito falou, aqui o tribunal resolveu acatar, resolveu pagar, porque tinham feito uma confusão aí muito grande com relação a essa questão de pagamento dos precatórios. Foi uma decisão da presidência, né, junto com lá, o setor econômico, e o tribunal resolveu, de fato, seguir uma outra linha e resolveu ir pagando todo mundo. Estamos aproveitando isso aí. E, obviamente, esperamos, de alguma forma, que isso possa ser revertido nessa nova presidência. Podemos ter aí boas melhoras nesse sentido. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma. A maioria, há uma preocupação se todos receberão, segundo o critério que já estava estabelecido na presidência do governo anterior, todos os associados se encaixam dentro das prioridades de pagamento. Portanto, não há, assim, visível possibilidade de algum pagamento ser rejeitado, porque todos eles se encaixam dentro das previsões, inclusive de prioridades, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. E outra observação que é colocada sobre a venda de precatórios. Claro que é um direito do associado, ele pode realizar isso. Um dos problemas que ocorre, que obviamente não é por culpa dele, mas quando você vende um precatório, o grupo em que essa pessoa está precisa ser notificado dessa ação, dessa tomada de decisão, porque, obviamente, isso vai repercutir em mudança lá dentro do tribunal das pessoas que são recebedoras desses valores. Então, todas as pessoas que aderirem a essa opção de venda de precatório deveriam ou devem comunicar ao escritório de CMO da sua atitude para que eles possam, de fato, ajudar o grupo em que ele pertence a colocar os novos nomes dos recebedores da importância. Deixa eu ver o que mais. Bom, é só uma referência que foi dita aqui. Nós tivemos, de fato, com relação ao cerco, né, um problema em 2019. Foi esse que foi uma dor de cabeça aí, na época, que tivemos que alterar a mensalidade, voltar com a mensalidade, e o cerco não pagou durante os meses de abril, junho e julho, né? Retornando, depois de interações do presidente da época, voltaram aos pagamentos. Então, lembro a todos os associados que nós temos, na maioria dos casos, um buraco nesses pagamentos, que devem serão, infelizmente, cobrados, né, pelo DAP, e que os associados deverão estar atentos. Por isso, eu peço para que eles acessem a sua ficha financeira para eles tomarem ciência se há ou não alguma pendência nesse sentido. Porque muitos entendem porque já estão pagando em desconto em folha, não deveriam ter problemas. Infelizmente, aparece. Nesses meses foram suspensos os pagamentos por problemas com certo, mas que depois foi regularizado. Bom, eu encerro aqui as observações. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem mais alguma coisa? Para fazer algumas observações aqui.
Então, pronto, eu vou passar aqui para Janete para as últimas observações. Olha só, a Glória, ela está ouvindo, né, a nossa Assembleia, então ela pediu para reforçar o seguinte, a questão dos seletistas, que o Bené até mencionou aqui, para dizer que nós pagamos os atrasados. Quer dizer, os atrasados era o quê? A parte da época da Covid, né, que ficou tudo parado, então nós pagamos esses atrasados. E a questão do pagamento dos precatórios é que, assim, é certo, praticamente certo, todos nós recebermos, porque nós temos prioridades, porque o nosso pagamento vai ser questão de pensão alimentícia, todos somos idosos, né? E então nós somos prioridade, tá? Nesse caso aí, porque são pensão alimentares e somos todos idosos, bem idosos, tá? Então a gente tem super prioridade no pagamento desses precatórios, tá bom? É só isso. Tá? E outra coisa também é que o doutor Cláudio, ele já explicou que é válido o desconto do PSS no nosso precatório. Tá? São essas coisas aí. Obrigada. Fui lembrado aqui, em tempo, que houve perguntas, né, que até eu me lembro de ter lido a respeito, que por acaso eu não coloquei aqui na pauta, mas teve um senhor que perguntou como poderia retornar o pagamento das mensalidades em desconto em folha. Olha, no site do DAP, em perguntas frequentes, se não me engano, na 6ª pergunta, fala todo o procedimento de como executar esse novo pagamento. Essa pessoa em questão, ela, há muitos anos atrás, conseguiu, quer dizer, estava descontando em folha, mas foi suspenso, e agora, consultando as respostas que o SERPRO manda, ele está pedindo que seja colocada uma nova autorização. Então, é necessário que o associado faça o procedimento de autorizar de novo o DAP e IBGE a poder descontar em folha a mensalidade. Eu não me lembro se tem uma outra pergunta. Eu me lembro que, inclusive, acabou que o senhor Benedito já respondeu uma delas sobre a questão do INSS. Infelizmente, é um ato que foi determinado pela Presidência da República. De fato, nós já estamos no INSS. O que nós estamos aguardando, como o senhor Benedito mesmo já disse, é que haja uma revogação dessa intenção, que a gente volte ao nosso status anterior. Então, vamos ter que aguardar os novos capítulos desse evento, mas que, de toda maneira, nós estamos atentos e, obviamente, qualquer coisa, nós comunicaremos aos nossos associados. Bom, acredito que eu tenha, pelo menos, abordado as questões e podemos dar como encerrado a nossa participação da Assembleia, agradecendo a todos vocês, os presentes, e que as pessoas que assistirão também, agradeço pela sua audiência. Um grande abraço a todos e uma boa tarde.